Então, vamos lá. O que eu... aqui eu coloquei aqui as aulas que a gente teve, né? Então, a parte de matemática eu já falei. A parte de texto, acho que já está bem explicada. A gente teve aí alguns materiais, né? A gente já teve... opa, estou na aula, estou errado. Então, vamos lá. Já foram os blocos matemáticos, a parte de texto. A gente tem lógica C, blocos de controle e telas de menu, né? Então, na aula 5, eu disponibilizei para vocês, eu coloquei aqui uma videoaula sobre a lógica C, então, né? Coloquei aqui também um videoaula sobre blocos lógicos, e aqui aquela atividade que eu falei para vocês, que era sobre o clique mais rápido, né? Que nessa atividade eu disponibilizei aqui um arquivo .is para que vocês utilizassem lá na plataforma e já tivessem pelo menos a parte do design feito do aplicativo, né? Então, só explicando rapidamente o funcionamento desse aplicativo, eu estou aqui com a plataforma aberta, né? Aí aqui eu vou entrar nesse Solamundo, de forma aplicativo genérico, vocês podem criar um projeto ou usar um que já tenham criado. Nesse caso, ele já tem a tela feita. Eu vou deletar aqui. E aí, para mostrar para vocês como é que a gente vai baixar, né? Você abrir aqui no computador o Classroom, você clica aqui, ele vai abrir uma nova tela. Nessa nova tela, você vai clicar aqui nesse botão de fazer download. E aí ele vai fazer o download do arquivo .is, né? O IS, pessoal, é App Inventor Screen, né? Quer dizer que ele não é o projeto completo, você não tem que importar, quando você vem aqui importar projeto, você só vai conseguir importar se for um arquivo do tipo AIA, certo? AIS você não consegue importar como projeto porque ele somente tem a parte da tela, ele não vai ter a parte dos blocos. Então, aqui no projeto já criado, eu vou clicar em projetos, import screen, né? E aí ele vai pedir um .is, aí eu vou procurar lá no computador, aqui em downloads, e vou importar. Quando eu coloco para importar, ele vai fechar o projeto, ele vai carregar um pouquinho, vai fechar o projeto, e aí se eu voltar aqui para o projeto Mundo, agora aqui em Screen, no menu de Screen, ele vai aparecer uma nova tela, né? E é essa nova tela que tem lá aquele layout que eu apresentei para vocês. O detalhe é, como a Screen 1 é a Screen onde o aplicativo vai começar, a gente precisa fazer alguma coisa para que o jogo que vá realmente para a tela que a gente vai utilizar no jogo. Então, um passo simples é você vir aqui na tela 1, na Screen 1, que é a que começa, você vai em blocos e coloca aqui aquele bloco quando o Screen 1 inicializar, que ele está aqui em Screen, né? É um bloco aqui do elemento Screen. Quando o Screen inicializar, aí eu coloco aqui aquele bloco de controle, abrir outra janela, né? E aí eu coloco aqui abrir outra janela, e eu vou colocar aqui o texto, o nome aqui, CH5, PH6. CH5BHC. PHC, né? Então, o que ele vai fazer? Na hora que o programa começar, ele vai pegar lá na screen, está inicializando, e aí ele vai chamar a nova screen. Então, na hora que você clicar para abrir o projeto, ele vai abrir direto aqui nessa screen, que é da tela que a gente já criou, né? E aí, aqui em blocos, a gente vê que não tem nada, porque aqui a gente está na segunda screen, né?
nessa nova screen. E aí, como é que funciona? De acordo com aquela dinâmica do jogo, onde a gente tem que os dois jogadores vão clicar, e aí quem clicar 10 vezes primeiro ganha, né? Eu vou colocar alguns passos aqui, mas eu não vou fazer totalmente o programa, para vocês também poderem quebrar um pouquinho a cabeça. Uma coisa que eu acho interessante a gente criar duas variáveis e colocar aqui cliques 1, cliques 1 e cliques 2, né, que seriam os cliques do jogador 1 e cliques do jogador 2. A gente pode inicializar esses valores aqui em 0. E aí, como é que vai funcionar? Aqui a gente tem dois botões, né? Voltando lá no design, o botão de cima, eu vou botar aqui, botão jogador 2, e o botão de baixo eu vou colocar aqui, botão jogador 1. Então, eu renomeei aqui os blocos, né? E aí, vindo para cá, eu tenho aqui, ó, botão jogador 1 e botão jogador 2. Eu vou clicar aqui no botão jogador 1 e eu tenho aqui o clique, né? Então, acontecer quando o jogador 1 for clicado, eu vou ter aqui, eu vou ajustar a variável clique do jogador 1 para o quê? Para aquela realidade, né? Eu vou colocar isso aqui em entradas externas para ficar assim. E aí eu vou somar o quê? Eu vou somar o próprio valor de clique mais uma unidade. Então, esse aqui, toda vez que for clicado, ele vai somar mais um. E aí, logo em seguida, o que eu faço? Se, e eu uso o bloco lógico aqui, obter o clique 1 foi igual a 10, né? Que foi o que a gente estabeleceu para ser o limite, o que vai acontecer? A primeira coisa que é interessante você fazer é, primeiro, ir lá nos botões, né? E você tem uma propriedade que é ativado. Esse ativado significa que ele está funcionando, certo? Então, a primeira coisa é desativar o botão, para não correr o risco de o outro jogador também pressionar o botão e acabar que o que ganhou depois aparecer a mensagem que ele ganhou porque não foi desativado. Então, vou vir aqui e desativo o botão do jogador 1 e o botão do jogador 2. Então, isso aqui vai desativar os dois botões. E aí, a gente tem aqui essa legenda dizendo quem foi que ganhou, né? Então, eu posso vir aqui na legenda 1, né? E eu vou ajustar aqui legenda 1, a cor de fundo da legenda 1, né? Por exemplo, se quem ganhou foi o jogador 1 e a cor dele é o vermelho, eu vou vir aqui, vou procurar a cor e vou colocar, por exemplo, a cor vermelha aqui no fundo da legenda 1 e vou ajustar também o texto de legenda 1 para jogador jogador 1 ganhou, por exemplo. Jogador 1 ganhou. Né? Então, isso aqui faria todos os passos para o jogador 1. Eu tenho que fazer a mesma coisa para o jogador 2. Né? Eu vou colocar tudo que eu coloquei aqui nesse bloco para o jogador 1, para o jogador 2. Além disso, né, depois que o jogo terminar a primeira vez, o que eu vou precisar fazer? No botão 3, no botão 3 for clicar, quem é o botão 3? Lá no design, se a gente olha, o botão 3 é esse reiniciar. E eu coloquei errado. Deixa eu renomear isso aqui. Reiniciar. Nomear esse bloco aqui. E vou renomear esse botão 3 para botão jogador 1. Então, agora ficou ok, só que eu tenho que alterar aqui onde tem reiniciar para jogador 1 e jogador 1. Aqui é que fica o reiniciar. Né? Então, acho que foi.
E aí, o que eu vou ter que fazer nesse reiniciar? Uma das coisas que eu tenho que fazer é ajustar o valor das variáveis para zero, né? Porque senão ele já vai estar igual a 10 quando começar novamente. E aí, as outras coisas que eu posso fazer é voltar para a cor cinza ou sem cor lá na legenda e colocar novamente jogador X ganhou, né? Então, voltar para esse estado inicial aqui. Então, é mais ou menos isso daqui que vocês vão ter que fazer. Quebrem um pouquinho a cabeça de como implementar o resto disso aqui e me enviem assim que possível, que aí eu já vou fazer a avaliação dessa atividade. Beleza? Então, isso daqui foi a avaliação, isso aqui é o conteúdo daquela atividade, né? Da aula 5, né? Aula 5. Isso, aula 5. Clique mais rápido, aula 5. Aí a gente tem aqui em cima uma atividade sobre blocos de controle, em que eu explico um pouquinho sobre aqueles blocos de controle que a gente tem aqui no Codular, que são para cada item na lista, para cada item no dicionário. Enquanto testar, também falo um pouquinho novamente sobre si, né? Tenho uma videoaula aqui explicando, né, esses elementos, né? E aí, tem aqui um testezinho, quando você clica aqui, ele vai abrir aqui um formuláriozinho, e aí você coloca seu e-mail e tal. E aí aqui tem algumas perguntas, né? Com base e tal, você vai marcar aqui uma das opções, mesma coisa aqui, você marca uma das opções, clica em próximo e vai prosseguindo aqui, são 2 páginas, você respondeu as 2 páginas, você envia. E aí eu vou olhar qual foi o resultado final e depois eu lanço aqui, beleza? Professor, Bem tranquilo. Opa! o chat aí, uma dúvida aqui. Opa, Romário, certo. Pronto. A questão dos toques simultâneos, o Codular, ele tem a característica de identificar os toques simultâneos. Agora, eu não sei dizer se, por exemplo, se eu estiver tocando e ao mesmo tempo que eu já estiver tocando, eu tocar em outro, ele vai identificar como se os dois forem tocados, né? Isso daí, eu não cheguei a fazer a validação a respeito, mas elaborando esse aplicativozinho, dá até para fazer esse teste. Se você fizer esse teste aí, até me passa sempre para eu poder depois compartilhar com o pessoal. Mas o Codular, assim, não sei se foi isso, não é bem toque simultâneo, mas o multitouch, que a gente chama, né, que é tipo aquele negócio de pinça para você dar zoom ou tirar zoom, dentro do Codular tem blocos que aceitam isso. Então, a plataforma aceita. Agora, não sei te dizer se, no caso dos botões, como é que ele vai se comportar. Se ele vai entender como sendo um outro toque, né? Tem que realmente fazer esse teste, eu não fiz ainda. Então, continuando, certo? Aí a gente teve aqui a aula... cadê? A aula 7. E aí aqui, na aula 7, eu expliquei para vocês, né, essa videoaulazinha aqui, ela saiu na segunda-feira. Nela eu explico como é que a gente faz essa questão de navegação de páginas. Aqui eu mostrei para vocês que aqui na página 1, né, a gente fez uma navegação de página, a gente trocou aqui da página 1 para essa segunda página, né? Mas eu mostro naquele vídeo que existem várias formas de vocês fazerem isso, né? Por exemplo, vocês podem colocar isso aqui dentro de um manipulador de botão, por exemplo. E aí na tela 1, eu posso colocar um botão que quando esse botão é clicado, ele vai para a tela 2, ou tela 3, 4. Pô, basta você colocar um nome adequado na tela e usar aqui nesse texto o nome da tela. Então, isso aqui vai permitir a troca de telas sem muita dificuldade, né? Além disso, na videoaula, eu também explico como é que vocês utilizam alguns componentes que são acho que é de navegação, que é o Bottom Navigation, que quando você coloca aqui, ele aparece um menuzinho,
E o side menu, que é aquele que, quando você coloca aqui, ele vai aparecer aqui no canto superior direito, um botãozinho, quando você clica, ele expande aqui uma aba, tipo o que a gente tem lá nos aplicativos de celular mesmo. Você clica lá no canto superior direito, esquerdo, ele abre um menu suspenso, onde você pode escolher lá, e aí você tem, como clicando nesses menus, navegar entre as páginas, certo? Então, existem várias maneiras de você fazer essa navegação de páginas. No caso, para treinar isso daí, eu coloquei aqui uma atividade que ela é relativamente simples, né? Que é o quê? Já que a gente já sabe usar telas, tem um aplicativo que ele já vai fazer, assim, ele permite, eu coloquei aqui um exemplo simples, que era para fazer um catálogo de animais, mas vocês vão ver que a gente tem, isso aqui pode ser feito para qualquer outra coisa. Eu nem coloquei aqui, né? Eu ia colocar, mas eu acho que eu não coloquei. Eu ia colocar aqui uns animais para vocês verem como é que funciona. Eu vou colocar aqui depois algumas figuras. Então, a ideia era, tipo, vocês pegarem lá, né? Deixa eu tirar as coisas aqui para não ficarem poluindo aqui. Vocês colocarem aqui no Codular algumas imagens, né? Interface dos usuários aqui em imagem. E aí você carregaria aqui, né, quais imagens você quisesse, no caso de animais, vocês poderiam também, e aí é muito critério de cada um, você pode deixar eles assim, listados em pé, ou pode utilizar aqui os layouts, e aí tem os layouts aqui de organização em tabela, que você pode colocar aqui, e aí diz, quantas colunas vão ser, aí você tá 2 colunas, 2 linhas, você pode colocar aqui os elementos, e aí ele meio vai formando aqui a tabela e tudo. Então, tem essas possibilidades, né, de vocês irem colocando assim, ou empilhando, como queiram, certo? Pode colocar 3, 4 colunas aqui, né? E aí, carregando a imagem, a única coisa que vocês teriam que fazer a mais era vir aqui nas propriedades de imagem e colocar clicável, né? Aí fazer também um ajuste do tamanho da imagem que você queria ter e deixar todas como clicável. Feito isso, é bem tranquilo. Lá nos blocos, vocês vão fazer o quê? Em vez de colocar aqui o menu inicializar, vocês vão lá na imagem, e aí vai ter aqui o clique, né, na imagem, e aí quando a imagem for clicada, você coloca para ele ir a uma outra tela. No caso, de repente, essa imagem aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui. Não está aqui, não. Não, infelizmente não está aqui, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, esse do cadeado aqui, que é o que a gente já tem. Então, eu vou colocar aqui para aparecer. Aí eu tenho que fazer o dimensionamento, né, tipo 20% por 20%. Fica ali a imagenzinha. E aí eu posso criar aqui uma nova tela e vou colocar cadeado. Então, ficou aqui o cadeado. Quando eu vou lá nos meus blocos, eu posso, quando eu estou na tela cadeado, vou voltar para a screen 1. Quando a imagem 2, né, a imagem 2 é o cadeado. Quando a imagem 2 for pressionado, eu vou abrir aqui a janela cadeado. Então, é basicamente isso. Aí lá na janela cadeado, você pode colocar aqui, novamente, como eu fiz lá no vídeo, você pode colocar a imagem, e aí uma legenda falando um pouco, colocar uma outra legenda com a fonte, onde você tirou essas informações, e no fim você pode colocar, por exemplo, um botão de voltar, né? Coloca o texto do botão como voltar, e aí o que você pode fazer nesse botão aqui na lógica, você coloca quando o botão for clicado, você pode tanto abrir uma nova janela 1,
quando simplesmente... Opa, fechar a aplicação não. Fechar ela. Você pode simplesmente fechar a tela, porque aí ele vai fechar a janela que foi criada na frente, que é, no caso, a janela cadeada, e volta para a screen 1. E aí aqui a pessoa pode ficar navegando e vendo esse bestiário, no caso, esse catálogo de animais. Mas isso pode ser feito para diversas coisas, né? E aí é interessante, pensando do ponto de vista de alunos, assim, de ensino fundamental e médio, porque, de repente, por exemplo, um jogo que é muito comum hoje em dia, Free Fire, né? Tem muito criança que joga Free Fire e outros jogos também. A criança, gostou de um jogo, e ela quer colocar, tipo, informações sobre o que quer que seja, né? De jogo ou de curiosidade, né? Não sei o que as crianças estão lendo hoje em dia. Eu faria tranquilamente um sobre Harry Potter, né? Colocando algumas informações sobre coisas interessantes que eu sei de Harry Potter. Então, daria para fazer um aplicativozinho de um catálogo de qualquer coisa. Inclusive, esse seria um primeiro passo para fazer, por exemplo, aqueles aplicativos que estão sendo muito requisitados, de catálogo de serviços, né, que o pessoal está querendo criar um aplicativo para registrar serviços de pequenos empreendimentos, né, para divulgar. Isso aqui seria uma forma bem trivial de fazer isso. Você colocaria aqui padaria do seu Zé, peixaria, e você poderia colocar aqui os elementos, e através desses elementos aqui, você criar um catálogo de serviços, por exemplo, né? E aí seria bem tranquilo de fazer, né? Daria para fazer para cada cidade, para cada município. Beleza? Então, isso aqui seria o catálogo, né? O catálogo não vai dar tanto trabalho, talvez vocês tenham algum trabalho a mais em outros, mas no catálogo eu acho que é bem tranquilo, dá um pouco de trabalho, mas não é difícil de fazer. E a gente tem aqui o último material, certo? Que eu coloquei, que eu botei aqui um vídeo aula sobre, coloquei hoje de manhã, na verdade, sobre o touch, né? E aí, nessa videoaula aqui sobre touch, eu explico para vocês como é que a gente utiliza os blocos de Sprite, né? De pintura e Sprite, na verdade. No caso aqui, eu coloquei também um outro bloco que explica sobre os procedimentos, mas como eu já deixo claro até no vídeo, os procedimentos não são algo obrigatório, né? Você não precisa saber como é que funcionam esses bloquinhos aqui de procedimentos para poder fazer qualquer programa. Você consegue fazer qualquer programa sem utilizar esses blocos de procedimento. Eles só vão simplificar, em alguns casos, o seu programa. Mas fica bem a critério do programador se ele vai utilizar ou não, certo? Mas é interessante saber porque a maioria dos programas, eles têm a estruturação, a maioria da linguagem de programação se estruturam muito em funções, e esses procedimentos são mais ou menos o equivalente a funções, né? Em vez de você ter um bloco aqui já pré-definido, né, vai fazer alguma coisa, você pode criar um bloco novo através desses procedimentos. Você bota aqui as definições do que vai acontecer e cria um bloco novo que você criou, né, com o que você quer que aconteça. Então, aqui eu coloquei uma atividade, na verdade não é a Caçador de Tesouros, eu mudei o jogo porque eu achei que poderia ficar mais interessante. Na vídeo eu explico para vocês como é que a gente faz esse projetinho aqui, né? No caso que eu coloquei como no touch, mas acabou que eu tinha pensado em outros nomes, mas é basicamente o seguinte, né? A gente tem aqui, nesse aplicativo, percebam que ele não é tão complexo assim, a gente tem alguns componentes e a quantidade de blocos ela é razoável, né? A gente tem aqui os blocos de inicialização e algumas chamadas, eu vou explicar isso aqui rapidinho para vocês vão ver que não é tão complicado. Então, como é que funciona? Vocês percebem que esses elementos aqui, eles são móveis, certo? Como é que esses elementos móveis funcionam? Aqui, em desenho e animação, existe um elemento chamado pintura, né? Essa pintura, ele é um elemento vazio. Quando eu coloco ele aqui, ele não tem nada, né? Quando eu posso expandir ele aqui,
Esse bloco aqui, ó, é uma pintura. Só que a única diferença para esse daqui é que eu vim aqui e coloquei a cor de fundo nenhum. Então, ele fica assim, transparente, certo? Eu vou tirar aqui a pintura 2, e aí fica fácil de explicar. Eu coloquei a pintura aqui, e o que acontece? Essa pintura, ele é um elemento que ele vai servir de empacotador. Como assim? Eu posso colocar esses elementos de bola ou de split image dentro da pintura, né? Tipo assim, se eu clicar e arrastar aqui, eu posso soltar aqui dentro esse bloquinho, ó, tá vendo? Apareceu aqui essa bolinha. E aí eu posso mudar a cor dela aqui, por exemplo, para vermelho e aumentar aqui o tamanho para 10 ou para 20. E aí aqui essa bolinha, qual é o detalhe? Ixi, peguei. A gente vai ver que dentro dos blocos de código eu posso fazer ela funcionar de alguma forma. Eu posso fazer ela se mover, eu posso fazer o jogador mover ela, né? Da mesma forma como eu tenho essa bola e eu posso fazer esses movimentos com ela, eu tenho um equivalente que é aqui no Split Image. Então, quando eu coloco o Split Image aqui, ele não tem raio e nem cor, né? Por quê? Porque eu tenho que escolher uma imagem para esse Split Image, né? Vou colocar aqui 20% também. Acho que foi 20 pixels. 80 pixels que eu coloquei os elementos. Então, eu posso colocar aqui quantos elementos eu quiser. Professor, Certo? Opa. Quando aparece essa mensagem aí vermelho, que eu não estou conseguindo ver aqui, tem algum problema? Não. É porque Não. aqui ele coloca que valores percentuais não são aceitos. Esse Sim. dimensionamento aqui, ele é muito problemático, porque como o jogo em si, todos os aplicativos, eles são responsivos, eles vão ser determinados de acordo com o tamanho da tela. O que acontece é que se eu não colocar aqui o valor em percentual e de repente o aplicativo for aberto em uma tela maior, isso fica meio distorcido. Aí eu colocando aqui em percentual, ele aparece aqui esse erro, mas isso não é problema. Ele continua funcionando normalmente. Tá ok, obrigado. Então, eu coloquei aqui as splits, quantos splits eu quiser. Nesse caso, do meu aplicativozinho, eu só coloquei 3. Mas, de repente, você pode colocar, por exemplo, numa segunda fase, aparecer mais de um meteoro, ou a cada 10 níveis aparecer mais um meteoro, e etc. Você pode ir implementando isso quanto mais você queira, certo? E aí, coloquei aqui os elementos nessa tela. No final, eu coloquei para a pintura ficar só com 90% de altura, para eu poder colocar aqui embaixo essa legendazinha tranquila, né? Aqui só dizendo qual é o nível da fase. E eu coloquei também aqui, ó, se vocês vierem em mídia, vocês vão ver que existem aqui 2 elementos, que é o som e o tocador, né? O que eu recomendo? O som, ele toca pequenos sons de forma bem rápida, mas não é muito interessante para som propriamente dito. Esse som, ele é muito bom quando você vai utilizar a vibração. Por exemplo, se eu quiser, quando ele colidir com a rocha, o telefone vibre, eu posso utilizar esse bloco aqui de mídias de som, que ele vai me criar uma possibilidade, eu vou até colocar aqui para mostrar para vou colocar aqui para mostrar para vocês lá nos blocos, que ele vai dar a possibilidade de eu colocar uma vibração dentro do meu aplicativo, certo? Já o tocador, ele realmente pode tocar arquivos de áudio mais extensos. Então, no caso, para os sons que eu quis colocar no aplicativo, o tocador fica mais interessante, certo? Então, feito isso, eu só renomeei aqui os elementos, né? E aí vamos dar uma olhada lá nos blocos. O que tem nos blocos? Antes de eu ir para os blocos. A pintura, pessoal, ela tem aqui um tamanho que eu posso definir, certo? No caso, eu defini a largura completa, preencher tudo, e a altura eu botei 90%. Só que na prática, o que acontece é que essa pintura ela vai ter um tamanho em pixels, certo? E aí, nesse meu caso aqui, qual vai ser o tamanho em pixels dessa minha pintura? Ela vai ter um tamanho
de acordo com a tela do celular. Por quê? Como a largura está completa, então ele vai pegar a quantidade de pixels na largura, no eixo X, e vai dizer que a pintura tem essa quantidade de pixels. Na altura, também vai ser proporcional ao celular. Como eu coloquei 90%, ele vai pegar, de repente, tem 1000 pixels de uma ponta a outra da tela do celular. Então, ele vai pegar 900 pixels, vai ser a altura da pintura. Com o Sprit, eu consigo mostrar para vocês, ó, essa questão do mapeamento de pixels. Observem aqui que eu tenho o X, que é o eixo horizontal, e o Y, que é o eixo vertical, certo? Quando eu arrasto aqui essa bolinha aqui, deixa eu colocar ela branca, vermelha, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Quando eu arrasto ela aqui para esse cantinho aqui de cima, ele vai ficar ali, ó, 0 e 1. Na verdade, começa em 0 e 0, é porque eu não consegui posicionar direitinho, mas nesse ponto superior esquerdo é onde a gente tem a coordenada 0 e 0 da coordenada do mapeamento aqui da pintura, certo? Quando eu arrasto para cá, o eixo X ele vai aumentar, né? Ele foi aí para 280, mais ou menos, e aí o eixo Y continuou no mesmo. Se eu trouxer para cá, eu vou só aumentar o eixo Y para 400, né? E o eixo X fica ali em 0, né? Mais ou menos. E se eu trouxer aqui para esse cantinho, eu estou no extremo oposto da pintura. Então, aqui é mais ou menos... Eu tenho que colocar aqui dentro aí. Se eu não colocar, ele tá aí. Então, é mais ou menos 460, 280. Né? Então, isso é mais ou menos o tamanho que essa tela aqui está tendo. Essa pintura com esse tamanho, ela está proporcional ao quê? As características do Google Pixel 3, que é um aparelho celular, né? No seu celular, isso aqui vai mudar. No meu, vai ser outro. Cada aparelho de celular, ele vai ter uma quantidade de pixels diferentes. Então, essa pintura vai aparecer na tela do celular com um mapeamento X e Y diferente, certo? E aí, vamos lá. Indo para os blocos... Professor, só uma dúvida, uma curiosidade, na verdade. Eu vi ali no ponto que tinha o eixo Z. Ele faz uma projeção em tridimensional? Não. Ele vai servir porque aquele eixo Z, você vai ver que tem um bloco lá na parte de blocos que ele fala de colisão. Né? Então, de repente, eu trouxe aqui a minha nave e ela passou aqui, ó. O que vai acontecer? Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo a rocha? Tá no eixo Z em 1. A nave também, né? Se a rocha estiver no eixo Z em 2, e eu arrastar aí eles não colidem. Cá, ó, e a nave, porque aqui não está passando, mas a nave vai passar por baixo da rocha. Quando eu solto, ela aparece, tá vendo? Então, eles não vão, tanto visualmente, vai passar por baixo, quanto não vai chamar o bloco de colisão, porque estão em alturas distintas. Entendido. Entendeu? Obrigado. Serve para isso. Então, vamos lá. Nos blocos, aqui da parte de cima, eu vou dar um zoom e vou explicando parte por parte para vocês não se perderem. Aqui eu inicializei 3 variáveis globais, né? Que a primeira é só de level, é só para eu estar registrando em que level que está. Aí aqui essa segunda, eu tenho total X, que é o que? Eu quero saber qual é o valor máximo de X. E total Y, que eu quero saber também qual é o valor máximo do Y. É interessante que eu saiba isso, para depois eu poder fazer as configurações mais precisamente, certo? Então, o que eu faço? No menu Initialize, então, quando começou o aplicativo, primeira coisa que eu faço, total X, que vai ser igual à largura da pintura. Largura da pintura. Então, quando esse bloco aqui ele é chamado, essa largura da pintura, ela não vai me retornar, ó, quando eu observo lá, como foi que eu configurei a largura da pintura? A largura da pintura eu coloquei em preencher principal. Só que esse bloco aqui não vai me retornar preencher principal. Ele vai me retornar o número de pixels que vai ter de largura na minha pintura. Né? Então, isso aqui vai, quando eu salvar esse X, aqui no total X vai estar dizendo, pelo que a gente viu lá, pelo aquele split de bola, alguma coisa próximo de 280, né? Se for no Pixel 3.
E aqui, a mesma coisa, só que para altura. Então, eu fico nesse total X e total Y, eu sei qual é o tamanho total da minha tela, do meu espaço de pintura, né? Tanto na horizontal quanto na vertical. E aí, o que eu faço aqui nesse bloquinho de chamada, eu fui aqui em cada uma das splits, né? E aí, um dos primeiros procedimentos que eles têm aqui, esses roxinhos, ó, é aqui mover para. E aí, ele tem aqui posição X e Y. O que foi que eu fiz? Eu coloquei mais ou menos a posição em percentual. Como assim? Eu peguei aqui o total X, eu coloquei mais ou menos na metade. Por quê? Porque eu queria que essas imagens ficassem mais ou menos na metade da tela, né? E aí eu repeti o X 0,45 para cada um. Professor, por que o senhor colocou 0,45 e não 0,50? Porque essa referência aqui de X e Y, de cada imagem, ela está referenciada nesse pontinho aqui, ó, que é esse ponto mais extremo da imagem, certo? O que acontece? Como a imagem tem um tamanho propriamente dito, no caso eu coloquei um tamanho fixo de 80 pixels, se eu colocar aqui 50, o que vai acontecer é que todas elas vão ficar da metade da tela para cá, entendeu? Então eu botei mais ou menos assim, 0,05, como se fosse o tamanho deles, né? O correto seria colocar aqui 0,5 e subtrair metade do tamanho delas. No caso, como é 80 centímetros, eu subtrairia, então, 40. Né? Mas isso aqui dá certo. Né? De forma mais bruta, dá certo e simplifica um pouquinho na hora de eu explicar para vocês. Já no Y, foi que eu coloquei? Eu coloquei 0,2, porque eu queria, então, que o combustível ficasse aqui mais ou menos a 20% da altura da tela, a rocha mais ou menos na metade e a nave aqui a mais ou menos 80%. Né? Então, eu coloquei 0,2, 0,5 e 0,8. Isso aqui é muito do que você quer, onde você quer que cada componente esteja, certo? Eu coloquei aqui cada um dos componentes ativado. Né? O que significa esse ativado? O componente ele pode colidir. Se ele não tiver ativado, né, eu coloquei ele aqui inicialmente sem estar ativado. Por quê? Porque às vezes, se a tela do celular for pequena, ele pode não ficar muito bem posicionado, então eu coloquei inicialmente desativado e aqui na inicialização eu ativo. E além disso, eu fiz uma coisazinha extra aqui para mostrar para vocês que eu não tinha feito no vídeo explicando como é que utiliza o touch. Foi o quê? Eu configurei a questão do movimento da rocha, certo? Essa rocha aqui, lá na videoaula, quando vocês assistirem, vocês vão ver que ela está parada. Então, o único objetivo é realmente pegar a nave e fazer ela passar pelo lado, chegar até o combustível. Para o jogo ficar mais interessante, o que foi que eu fiz? Eu configurei aqui o movimento da rocha, né? E aí, com relação ao movimento, a gente vai ter... Na verdade, não são três. Eu ainda tenho aqui um terceiro elemento, que seria o quê? Cadê? A rotação, né? Cadê? Rodar, né? Como é que funciona isso daqui? Primeiro, a velocidade, ela vai estar dizendo, olha, ele vai estar aumentando 10 pixels, certo? 10 pixels, a cada intervalo, ele vai estar aumentando 10 pixels em um determinado sentido, né? E aí, que intervalo é esse? O intervalo é o que eu estou definindo aqui. Isso aqui é em milissegundos. Então, se eu colocar aqui 1000 a cada 1 segundo, ele vai andar 10 pixels, certo? E aí a direção é outro componente. Beleza, ele vai andar 10 pixels em que direção? Isso aqui vocês imaginem como um círculo trigonométrico. Eita, falou em trigonometria, todo mundo se assusta, mas não. O zero significa que ele está indo para a direita, certo? Se eu aumentar, se aqui em vez de 0 eu coloco 90, ele vai ficar indo para onde? 90 graus, ele está indo para cima. Se eu colocar 180, ele vai estar indo para onde? Para a esquerda. 270, ele vai estar indo para baixo. Isso daqui é uma forma extremamente interessante de você ensinar para uma criança como funciona um círculo trigonométrico. Que ela vai querer aprender para poder fazer esse direcionamento correto
dos elementos, certo? Então, feito isso daqui, foi que eu defini aqui, que a cada 50 milissegundos, ele vai se mover 10 pixels na direção direita, para a direita, certo? Então, basicamente é isso. E aí, o que eu vou fazer? Outro bloco que é interessante eu colocar, e aí que vocês observem o seguinte, esse bloco eu só coloquei para a nave. O arrastado só existe para a nave, né? Vocês vão ver aqui quando eu for passando pelos blocos, que esse bloco arrastado só existe para a nave. Para que vai servir esse bloco? Ele vai servir para quando o usuário lá, o jogador, clicar na nave e arrastar, ela ir acompanhando o dedo dele como está acompanhando aqui no design, certo? Como é que isso acontece? Simples. Quando entrar aqui, ó, ele tem aqui algumas variáveis locais, que é x e y inicial, né? Onde é que ele estava antes. Ele tem o x e o y anterior, tipo assim, eu arrastei um pouquinho, mas ainda não tirei o dedo. Ele vai atualizando esse anterior. Isso daqui serve mais para eu calcular a velocidade, né? Porque a diferença entre o x atual e o x anterior vai me dar uma velocidade. Então, eu consigo ir calculando velocidade. É interessante, para a parte de física é fantástico, mas no nosso caso não vai ser necessário. O que a gente vai utilizar? O x atual e o y atual. E aí eu vou jogar o x atual e o y atual aqui no mover nave para. Né? Isso aqui vai ficar fazendo em tempo real o reposicionamento da nave. Detalhe, por que eu botei esse menos 40? Pela aquela mesma questão. Como o tamanho aqui de cada componente é 80, eu acabei colocando menos 40 para que, se não colocar isso, na hora que eu clicar aqui na tela para arrastar, o que vai acontecer é que o meu dedo vai ficar aqui nesse ponto zero. E aí, meio que eu vou estar arrastando, mas a nave não vai estar bem debaixo do meu dedo. Entendeu? Então, eu coloquei esse menos 40 para a nave ficar centralizada onde meu dedo está tocando. Beleza? Aqui do lado, eu tenho um outro bloquinho que eu vou explicar depois, vou deixar ele lá embaixo, que é melhor. Deixa eu arrastar ele aqui lá para baixo. Deixa eu colocar ele bem aqui. Então, vamos lá. Aqui é que a gente encontra o bloco que realmente faz as coisas acontecerem, que é o colidiu com. Percebam que esse é um bloco relacionado ao split nave, né? Então, quando a nave colidir, o que ele vai fazer? Ele vai olhar, detalhe que ele cria aqui um outro. Quem é esse outro? Esse outro aqui é exatamente o componente, né? Eu vou explicar isso já, mas vamos lá. Quando a nave colidir, a primeira coisa que eu faço é o quê? Tornei a nave invisível e desativei a nave. Então, colidiu é para o jogo parar, certo? Porque se eu não colocar isso aqui, como o arrastado ainda está acontecendo, às vezes, por mais que colida, ele não solta a nave. Então, como eu coloco isso daqui, a nave some. E aí, eu observo se, e eu uso aqui um bloco de comparação, esse bloco de comparação vai estar comparando o quê? Esse outro aqui com outro componente. Que componente é esse? No caso, rocha. Onde é que eu encontro esse objeto? Aqui em rocha, lá embaixo, a gente tem os blocos de propriedade, mas o último bloco, ele não é uma propriedade. Percebam que eu tenho rocha altura, rocha largura. Aqui é somente rocha. Isso significa dizer que eu estou falando do split rocha. Então, quando eu uso esse rocha aqui, é justamente para comparar. Foi no split rocha que ele colidiu, certo? Se isso for verdade, ele toma essas ações aqui. Caso contrário, ele observa que não foi na rocha. Deve ter sido, então, no combustível. Eu comparo aqui. Foi no combustível? Se for no combustível, ele vai tomar essas ações aqui embaixo. O que a gente vai ter aqui dentro? Né? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais focado. Primeiro, eu ajusto o tocador, né, que é para fazer o som, para luz.ave. O que é esse luz.ave? Foi um asset que eu coloquei aqui, que é o som, que é o som de quando você perde. Né? Então, coloquei aqui para ajustar para esses reafontes do barulho, né? Eu coloquei para sair esse som e coloco para tocar. Então, colidiu,
toca esse som. Além disso, eu ajusto o intervalo da rocha para 50. Por que eu fiz isso? Vocês vão ver lá na frente. O intervalo, lembram que é o tempo a cada que intervalo que vai ajustando a posição da rocha, né? Então, é o intervalo com que a velocidade vai acontecendo. Coloquei o level para 1 e a legenda para level 1, certo? Então, quando você acerta a rocha, o jogo reinicia. Quando você acerta o combustível, o que acontece? Você toca lá o som de vitória, e aí o que acontece aqui com o global, que é o level, eu vou incrementar ele de 1 e aparecer lá no texto, incrementar o nível 1, certo? Já aqui no intervalo de rocha, o que eu fiz? Eu peguei o intervalo, a cada quanto tempo ele vai modificar aquele espaço, no caso os 10 pixels, a cada quanto tempo ele aumenta 10 pixels. E aí o que foi que eu fiz? Eu coloquei aqui um condicional. Se o intervalo já for de 1 milissegundo, ou seja, que é o mínimo, ele continua igual a 1. Se não, o intervalo que inicialmente era de 50 milissegundos, ele vai sendo decrementado de 1. Então, a cada fase que você vai passando, a velocidade ela vai aumentando, porque o tempo vai diminuindo 1 milissegundo. Até que no nível 50, você vai ter a rocha se movendo a 10 pixels a cada 1 milissegundo. Né? O intervalo dele vai diminuir para 1 milissegundo e a rocha vai chegar na velocidade máxima, certo? Tranquilo. Por isso que eu retornei aqui o intervalo para 50. Quando você bate na pedra, ele reinicia aqui para 50. Ok? Toque para cima. O que é esse toque para cima, pessoal? Quando eu estou com o dedo na pintura e eu tiro o dedo da pintura, ele chama esse elemento aqui. Então, o que eu fiz lá em cima? Vocês lembram que na hora que ele colidiu, eu coloquei a nave para não ficar desativada e ficar não visível? Quando a pessoa colidiu com qualquer coisa, a nave some. Na hora que ela tirar o dedo da tela, o que vai acontecer é que vai, primeiro, mover a nave para a posição inicial, né, que é aquela lá embaixo, e aí ele vai ativar e tornar a nave visível, certo? Além disso, a gente tem aqui, né, por exemplo, o alcançou borda. O que vocês vão ver? Quando a rocha está se movendo, se eu não tiver esse bloco aqui, se esse bloco aqui ele for desativado, quando a rocha estiver se movendo, deixa eu tentar aqui fazer conexão com o assistente para ver se eu consigo mostrar essas coisas em tempo real para você. VBZLB. Então, quando a rocha estiver se movendo, o que vai acontecer é que ela vai encostar na parede, e aí quando ela encosta na parede, ela para, ela chegou no limite, né? O que eu faço com esse bloco aqui na hora que a colisão acontece, o espaço, o X da rocha, né, a colisão com a borda acontece, o X da rocha, já que a rocha está se movendo da esquerda para a direita, o que eu faço inicializo o X da rocha lá na posição encostada com a parede da esquerda. Pronto. Cristina perguntou aí sobre os sons. Se vocês forem aqui, ó, criar jogo com touch, certo? Ele tem aqui, mas se você clicar no título do vídeo, o que vai acontecer é que ele vai abrir lá no YouTube. Eu vou colocar isso também lá. Era para eu já ter colocado, na verdade. Todas essas coisas eram para estar aqui junto com o material. Não se preocupe que eu vou colocar tanto os sons quanto as imagens. Mas no vídeo do YouTube, se vocês tiverem pressa, aqui embaixo, ó, tem não os arquivos, mas os links. Né? O ícone da nave. Foi lá no Flat Icon. E aí tem aqui o símbolozinho aqui da nave. O símbolo do combustível também foi lá do Flat Icon. E aí, você clicando lá no link, ele abre aqui, né, o arquivo. O negócio você pode só clicar em PNG e vai fazer o download. Já os arquivos de som, ó, foi no Free Sound.
tem o de luz e o de win, né? Os dois que são arquivos desse Freesound, também download gratuito. Só clicar aqui, ele vai fazer o download do arquivo, né? Tanto do win quanto do luz. Lá também tem os arquivos .apk e .is, desse elemento mais básico, mas eu quero que vocês implementem esse aplicativozinho e, se possível, deem alguma melhorada em algum sentido aí que vocês achem que é interessante. Mas não se preocupem que eu vou colocar aqui na atividade todas essas imagens, certo? Deixa eu ver aqui, ver material, editar, adicionar arquivo, selecionar arquivos, fuel, use, spaceship, então, spaceship, então, pronto. Eu vou carregar aqui, pronto. E aí todos esses arquivos já estão lá disponíveis na atividade. Né? Você não precisa entrar nos links, mas se quiserem entrar nos links, eu vou deixar também aqui o Freesound, o link do Freesound, e do Flat Icon. Então, se vocês precisarem ou quiserem explorar alguns outros elementos, já está lá no material, lá no Classroom. Né? Deixa eu ver se conseguiu. Não vai dar para eu colocar isso aqui pelo Companion, fica realmente muito lento. Mas eu vou mostrar aqui uma diferençazinha para vocês. Né? Se eu colocar aqui, ó, a direção da rocha está zerada. Então, ele está indo da esquerda para a direita. Eu vou colocar isso aqui igual a 45. Eu vou ter que compilar o elemento e instalar no meu emulador, senão ele não vai conseguir transferir. Pelo Companion, como a gente tem muitos assets, muitos arquivos, ele fica muito pesado para enviar para o emulador, por algum motivo. Compilando está mais certinho. Então, eu vou compilar aqui, assim que compilar, eu vou colocar aqui no meu emulador. Então, compilou. Cadê o download? Vou fazer o download aqui. Tá, instalou. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aí a tela do emulador. Quando eu abro aqui o Spaceship, agora a pedra, ela colidiu com a borda superior. Deixa eu modificar isso daqui, então. Porque quando ela colidir, quando ela chegar na borda, deixa eu abrir esse daqui, só para não falar besteira.
Drawing, split image, e colidir na borda, add widget. Pronto, está aqui. Quando ele encosta lá de cima é 1, quando ele encosta na quina, leste. Então é 1 e 3, né? As possibilidades. Vou colocar aqui um se. Não tinha previsto isso aqui. Então, se, né? Quando ele colide, aqui ele vai dizer em que borda foi que ele colidiu. Se foi na borda 1, significa que ele colidiu na borda norte, que é a parte superior. Então, se ele colidiu na parte superior, eu vou colocar a posição da rocha para o local onde ela está, só que lá na parte inferior. Então, vou manter isso daqui. Se ele colidiu na 2, significa que ele colidiu nessa borda daqui, e nessa aqui. Então, eu vou colocar para ele inicializar no 0. Se ele colidir na borda 1, tem que ser no X. Não é nesse aqui não, é lá naquele total. Porque eu quero que se ela colidir na parte de cima, ela vai ter que aparecer lá embaixo, e não em cima novamente. Vou colocar assim. Se ele colidir lá na quina, ele vai aparecer X aqui. E por último, deixa eu dar um zoom aqui. Se ele colidir na posição 3, seria na borda da direita, vou fazer reiniciar somente o X. Vou deixar o X igual a 0, vou colocar para ele continuar na mesma altura que estava. Vamos tentar ver como é que isso aqui fica agora. Estava falando e não estava aparecendo. A modificação que eu fiz foi essa daqui, ó. Eu coloquei aqui para aparecer, ó. Se ele colidir com 1, significa que ele colidiu com essa parte daqui de cima. Se ele colidir com 2, significa que foi nessa quina. Se ele colidir com 3, significa que foi nesse lado aqui direito. Então, eu coloco. Se ele colidir com a parte de cima, o X da rocha vai continuar o mesmo, ou seja, na horizontal ele vai aparecer no mesmo ponto, só que em vez dele estar aqui em cima, ele vai aparecer lá embaixo a rocha. Se ele colidir lá na quina, o que ele vai acontecer? Ele vai aparecer lá na quina oposta, né, que é no 0 e total Y. E se ele colidir aqui nesse lado da direita, ele vai fazer o quê? Ele vai aparecer no X0 na mesma altura, então seria do lado da esquerda, certo? Então, feito isso daqui, vou instalar aqui novamente o aplicativo. Deixa eu fechar aqui ele. Pronto, foi instalado. Vamos ver se agora está funcionando como eu estava esperando que funcionasse.
Ah, eu esqueci de colocar aqui 3. Que seria na terceira possibilidade de colisão. Então, quando ele está colidindo lá, ele acaba se movimentando para cima. Vamos lá, instalar esse bicho aqui. Então, vamos ver aqui como foi que ficou o aplicativo. Agora, a pedra está se movendo um ângulo, né? Então, eu posso ir mexendo isso daí, eu posso colocar mais de uma pedra se movendo dessa forma, mudar o ângulo, mudar a velocidade, mudar tanto a frequência com que a posição é atualizada, quanto a distância que a pedra se move, né? Então, eu tenho essas possibilidades de ajuste para fazer aí. No caso, eu coloquei aqui, ó, um linkzinho que vocês podem baixar o ponto APK, o ponto AES e o ponto AIA, certo? Aqui aqui no link lá no YouTube, tem aqui o ponto AIA. O detalhe é que esse ponto AIA aqui, pessoal, ele não vai estar completo que nem está esse aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Que aqui eu coloquei o movimento na pedra parada. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem ir lá e colocar, por exemplo, a pedra para se mover com determinada velocidade, em determinada direção, em determinado intervalo, certo? Então, fica aí a critério de vocês. De qualquer forma, eu quero que vocês façam, né? Tentem fazer esse elemento aqui funcionando e me enviem, que aí pode ser só o ponto APK, eu faço o teste tranquilinho, só para eu ver ele funcionando, né? Porque aí seria, eu acho que é assim, acho que é a atividade mais complicada antes da atividade final, né? E aí, aproveitando logo, eu já vou disponibilizar para a gente começar a falar, né? Na aula 9, né? Esse aqui é o nosso último encontro de atividade, realmente. Na semana que vem, eu vou ficar aberto a responder, tirar dúvidas e tudo mais, mas eu acho que nem tem a necessidade da gente ter um encontro virtual propriamente dito, porque na semana que vem vocês vão entregar um projeto final. O que eu quero que vocês façam nesse projeto final? Qualquer coisa. Um menu de cardápio, um joguinho que não seja do espaço, que seja um joguinho de navio, ou uma calculadora de alguma coisa, algum aplicativo, né? A ideia de vocês, a complexidade, é claro que eu entendo que a gente tem a limitação sobre o tempo do curso, né? O tempo do curso foi realmente curto, é possível que tenham ficado algumas dúvidas, então, faça um aplicativo interessante, e aí eu vi que muita gente já começou a explorar botões redondos, e então o layout, faça um layout assim que você goste, que fique bem criativo, e dentro das suas possibilidades. E aí a gente vai fazer esses aplicativos, e vocês vão me enviar, né? A gente tem aqui um espaço para vocês enviarem os arquivos e todo mundo poder ver os projetinhos dos outros, tanto a APK quanto a AIS, a IA. E aí, depois, se vocês tiverem interesse, eu vou pedir que vocês deixem isso registrado, eu posso lançar na Play Store para vocês, ou se vocês quiserem... para lançar na Play Store, eu posso até deixar um linkzinho de um vídeo que explica o passo a passo para lançar na Play Store. Mas você tem que pagar um valor de $25. Então,
Pode ser que ainda não seja o caso, mas de repente, se você for dar aula disso para um aluno na escola e tal, é interessante porque é um valor único, você paga $25 uma única vez e você pode postar quantos aplicativos você quiser. Então, é interessante porque o aluno fez o aplicativo, você pega, disponibiliza ele na Play Store, o aluno vai poder chegar em casa e vai mostrar o aplicativo que ele fez para os pais, ele vai poder mostrar para a família, ele vai poder ver aquele negócio realmente ali, ele baixa no celular dele. Né? Então, é bem interessante. Se vocês quiserem, eu posso lançar para vocês. Se não, se vocês tiverem interesse em vocês mesmos lançar, também sem problema. Basta deixar registrado que eu não lanço lá na Play Store para vocês. Vocês sigam o passo a passo do vídeo que eu vou disponibilizar e lancem lá. Essa parte do projeto final, eu tinha programado para ser somente na semana que vem, porque vocês já têm bastante atividades para realizarem. Mas eu vou deixar logo aberto a partir dessa semana, para vocês já começarem a, pelo menos, dizerem, olha, eu quero fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, né? Então, começar a definir quais vão ser os projetos finais para a gente poder concluir esse curso, né? Então, eu espero que vocês estejam curtindo, espero que vocês tenham aprendido. Ainda vamos na próxima semana aí para tirar e concluir essa atividadezinha final, mas desde já coloco à disposição. Se vocês tiverem, tanto para esse projeto final, se vocês tiverem com alguma dúvida, vocês podem me perguntar, quanto mais para frente, se vocês forem dar aula, se vocês estiverem desenvolvendo algum outro aplicativo e tiverem com alguma dúvida, eu também me coloco à disposição para tirar essas dúvidas de vocês. Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida sobre tudo isso que eu falei nessa aula de hoje? Tem alguma pergunta que queiram fazer agora? Tranquilo. Eu vou, assim que terminar aqui, eu vou disponibilizar esse vídeo também lá na plataforma, então os que não puderam participar também vão poder dar uma assistida e acompanhar essas explicações que eu fiz. Beleza? Então, eu vou encerrando o encontro por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desses encontros e desse curso. Peço que também deixem os feedbacks aí que vocês tiverem. Vou colocar depois um formuláriozinho lá no Google Classroom. Peço também que vocês respondam, dando um pouquinho do feedback aí de vocês a respeito do curso, o que podia melhorar, o que foi bom. E é isso. Então, obrigado por terem participado e até mais.